Olá pessoal, tudo bem? Então, no dia seguinte, vamos falar sobre o comunicado do Copom e a decisão da taxa Selic. A gente costumava fazer isso na hora, infelizmente eu não pude, por motivo de trabalho. Mas, como dizem que o YouTube é experiência, vamos experimentar então e ver como é que fica depois. O que eu fiz de diferente, pessoal? Eu coloquei num editor de texto e destaquei, li com calma e destaquei os pontos que eu vou explicar. Eu não vou ler diretamente o texto aqui, eu vou fazer as inferências nos pontos que eu destaquei e vou dar uma explicação mais coloquial, digamos assim. Então, pessoal, eles começam o comunicado falando da conjuntura econômica incerta nos Estados Unidos, dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, ou seja, com a eleição do ex-presidente Donald Trump, que é uma pessoa que busca uma maior industrialização dos Estados Unidos, ele quer que as coisas sejam fabricadas lá, né? Ele quer que as coisas sejam produzidas lá, que o americano produza, America Great Again, aquelas coisas todas. Então, isso é economia forte, economia aquecida, né? Então é economia com impulso inflacionário. Então, ritmo da desaceleração não vai desacelerar, né? Se ele for bem sucedido. Então, sim, é uma conjuntura econômica incerta nos Estados Unidos, porque se a economia lá ficar mais forte, agora que a inflação deles está indo para a meta, a gente viu o PCI, em 2,1%, quase na meta, dá um pouquinho de estímulo ali e já sai da meta. E daqui a pouco o Federal Reserve vai ter que parar de cortar ou bater na madeira aqui. Não tem nenhuma madeira, então eu não vou falar. Não, tem uma madeira aqui, ó. Lá longe, mas bati na madeira. Voltar a subir juros por lá, né? Que seria muito ruim aqui para os países emergentes. Tá? Então, sim, isso tem que ser citado, é uma coisa muito importante. A nossa taxa depende muito da taxa deles pela diferença de taxas, né? E eles citam também uma coisa interessante que a gente começou a perceber: o cenário externo também marcado por menor sincronia nos ciclos de política monetária entre os países. Então, quer dizer, o Japão subindo taxa, o Banco Central Europeu baixando, esperando, os Estados Unidos ia baixar forte, agora vai baixar mais lentamente. Então tá um pouquinho mais assíncrono do que antes, né? Bom, sobre o cenário aqui do Brasil, eles começam que a nossa economia está bastante dinâmica, ou seja, o desemprego está baixo, está bastante forte, o hiato do produto está positivo, quer dizer, a gente não tem capacidade ociosa. Então, como a economia está no limite físico do que ela consegue crescer, da infraestrutura que tem no Brasil, da infraestrutura produtiva, não tem mais para onde crescer, precisa de investimento direto para aumento de produção. Como isso ocorre mais lentamente, a tendência é que esse crescimento se dê para a inflação, né? Então, a inflação acima da meta. Então, quer dizer, uma economia forte, desemprego baixo para os padrões brasileiros, mercado de trabalho dinâmico e a inflação acima da meta. Esse é o cenário local. Cenário externo, incerto, e política monetária já ficou disparelha nos países. Então, é bastante desafiante, né? E eles colocam também o 3,6 aqui do atual horizonte que importa para a política monetária. 3,6. Recapitulando, era 3, foi para 3,1, 3,5, 3,6. Eu vou comentar essa tabela no final, tá? Então eles avaliam uma assimetria altista, então inflação para cima. Então, nas expectativas de inflação, eles destacam a desancoragem, já por bastante tempo, uma resiliência na inflação de serviços, quer dizer, a inflação de serviços não cede, e um conjunto de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário. Quer dizer,
tanto o que acontece lá fora quanto o que acontece aqui, levando a mais inflação. Por exemplo, uma taxa de câmbio alta, persistentemente mais depreciada, quer dizer, o câmbio alto, o dólar custando caro, né? Então isso é uma coisa muito importante. Eles citam aqui o dólar como tendo impacto inflacionário direto. O dólar está ficando, pessoal, ali no 5,6, 5,7. Está ficando. Então isso é um cenário inflacionário. Vamos ver aqui mais alguma coisinha. Eles falam também da percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal, ou seja, cenário fiscal, gastos do governo, né? E eles citam que isso eleva o prêmio de risco nos ativos, ou seja, aquelas taxas gordas e maravilhosas que a gente gosta de ver nos tesouros IPCAs, nos prefixados e eventualmente no Tesouro Selic, né? Isso é o prêmio de risco, pessoal, tá? Isso é o prêmio de risco. Então, os agentes econômicos percebem que o cenário fiscal está delicado, porque o governo gasta bastante, e isso aumenta o prêmio de risco dos ativos e a taxa de câmbio. Então aqui ele faz o link direto. Ó, pessoal, tá bem direto aqui, bem fácil de entender, ó. Então, é um fator inflacionário, taxa de câmbio persistentemente elevada. E a percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal impacta a taxa de câmbio. Então agora a gente faz a ponte, ó. O cenário fiscal aumenta o dólar, o que aumenta a inflação. Tá bem claro, pessoal. Tá? Não precisei viajar tantos parágrafos assim. Tá no parágrafo seguinte a explicação, né? A ligação do fiscal com o câmbio e com a inflação. Então, quer dizer, não tem uma... Ó, o comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida, com a apresentação e execução de medidas estruturais para o orçamento fiscal, contribuirá para a ancoragem das expectativas de inflação. Não tem, o texto já está super resumido, é isso aí, pessoal. Basta a gente ler e entender, né? E aí vai fazer, ou seja, eu não sei se ele está se referindo ao pacote de medidas, mas parece que não, parece que ele está se referindo a algo maior. Por exemplo, ele fala que medidas estruturais, eu acho que eu devia de destacar isso aqui também. Medidas estruturais, quer dizer, esse pacote que pode ser apresentado nos próximos dias, eu espero que seja apresentado o mais rápido possível. Será que vão incluir medidas estruturais? Medidas estruturais é coisa que em geral demora muito para mexer, né? Uma medida estrutural, por exemplo, é uma reforma da Previdência, é uma coisa grande, né? Então não sei, parece que é mais além do que esse pacote que o mercado espera. Bom, cenário então, segue marcado a resiliência da atividade, pressões do mercado de trabalho e atos do produto positivo, quer dizer, o Brasil já está na capacidade produtiva máxima, elevação das projeções de inflação, expectativas ancoradas, política monetária mais contracionista. Ele está quase dizendo, isso aí é um acréscimo totalmente meu, tá? É totalmente minha opinião, mas ele está quase dizendo que nem era para ter baixado, né? Bom, a decisão por unanimidade foi de elevar em meio ponto percentual, diferente dos 25 bases de antes, né, para 11,25. Bom, aí eles citam aqui que o ritmo de ajustes futuros e a magnitude total para em 12, para em 12,5, para em 13, né, a magnitude total, serão ditados pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta. Aí, pessoal, aí nós temos esta tabela. Que eu vou falar aqui uma coisa que talvez soe meio pesado, tá? Mas eu teria vergonha de apresentar essa tabela. Pronto. Falei, eu teria vergonha, pessoal. Por quê? Porque essa tabela aqui tá, olha só, o que nós temos aqui, ó, de projeção? Ó, nós temos já uma admissão que esse ano
não cumpriu nem a meta nem o teto, passou do teto, que pro ano que vem vai ficar acima da meta, mas dentro do teto, e para 2026 é aquela alta progressiva, 3, 3,1, 3,5, 3,6, conforme a gente relembra, né, os últimos comunicados. Então, assim, e não sei, pessoal, subir 50 bases ali, não sei, parece que é pouco, pessoal. Essa é a sensação que eu fiquei. Eu fiquei com a sensação de que foi pouco. Porque essa tabela aqui é muito, na minha visão, é muito forte. E ela está muito feia. Ela está muito feia. O Comitê de Política Monetária está admitindo, olha, 2024 a gente não entregou a toalha só para a meta, a gente entregou a toalha para o teto da meta. A gente jogou a toalha para o teto da meta. Para 25, quase isso. E para 26 está caminhando para isso. É o que dá para ver aqui, pessoal. Aí eu ouvi alguns comentários de analistas na internet e tal, dizendo que, olha, a porta está aberta para 75, não sei o que lá e tal. Não tem nada disso no comunicado, tá? Que a porta esteja aberta para 75. Mas quando você olha essa tabela aqui, a sensação que eu tenho é que, poxa, volta para os 13,25 de uma vez. Volta para os 13, porque isso aqui não vai resolver. O que tá sendo feito agora não vai resolver. Não vai resolver. Olha aqui não tem nada caminhando para a meta. Não, tá tudo ao contrário. Tá tudo devagarinho subindo, nem tão devagar assim. Tá tudo indo para os tetos. Aqui já passou do teto, na próxima esse aqui vai estar no teto e vai passar, e mais uma ou duas reuniões do Copom é esse aqui que vai estar no teto. A sensação que se tem é que tem que voltar para os 13,25 o quanto antes. Essa é a sensação. Não sei se eu estou sendo muito pessimista, não sei se ter dado esse tempinho entre o resultado e a nossa leitura aqui, se isso não acabou contaminando a minha opinião e me deixando meio pessimista. Mas é que eu achei muito feia essa tabela, pessoal. Eu achei realmente um fiasco, como diriam os americanos, né, com um pequeno sotaque, um fiasco. Eu achei que isso aqui é uma admissão que, sei lá, não sei. Os analistas que eu ouvi não comentaram dessa tabela assim com a ênfase que eu estou dando, tá? Mas não é por isso, é porque eu senti, mas meu Deus, só piora e, né? Só piora. Agora já admitiu então que passou do teto e 25 e 26 está caminhando para o mesmo caminho. E daí? Então, fazer o que, né? Voltar para os 13,25? Eu não sei, pessoal. Fiquei bem desanimado com essa tabela aí. Talvez eu esteja exagerando, não sei. Deixem os comentários aí. Hoje, no final da tarde, muito obrigado aí por todos que ouviram aí os fechamentos de mercado. Acho que vocês estão gostando, pessoal. Tenho a sensação que sim, né? Pelo menos o número de pessoas que me ouve tá legal, assim, pro ritmo do canal, né? E hoje vamos ver aí se o pessoal vai acertar a enquete. Eu acho que vai. A parte do Brasil, a maioria de vocês já acertou. Aumentou 50 bips, tá? Para a próxima aumenta 75. Olha, no mínimo. Pode aumentar 100, 125. Pode aumentar para 13,25 direto. Talvez seja até melhor. E os Estados Unidos? Vão baixar 25? Acho que vão também. Aí a gente comenta no final do dia. Bom, outro comentário, já que eu falei tão mal, né, por causa dessa tabela aqui, mas agora eu vou, né, para suavizar um pouco, fazer um comentário mais brando. Pelo menos, pessoal, eu achei que o cupom ele foi discreto, ele fez o que ele tinha que fazer. Não é o momento, entende? De fazer estardalhaço, eu acho. Então, ele tinha que fazer isso.
Ele tinha que dar um comunicado mais ou menos previsível, com um número previsível, e eu só não sei se não ficou feio demais essa admissão aqui. Mas é isso, eu acho que se aumentasse 75 ou se escrevesse coisas muito fortes, talvez chamasse demais atenção num momento que talvez não seja necessário, né? Porque eu acho que está todo mundo vendo que a questão fiscal é realmente muito importante, e a gente já sabe que o Banco Central aponta isso há muitas atas, né? Há muitas atas no sentido de tempo, né? Há muitas atas publicadas no passado com essa mesma citação do fiscal, né? Então é isso, pessoal. Nada muito alentador, hein? Nada muito alentador. Sobre a taxa real aqui, lembrando que o CDI é 0,10 menor, então ele é 11,15, né? Por uma inflação de 4,6, seria IPCA mais 6,26 no Selic. Vejo que os tesouros especiais estão muito melhores. Vamos ver 11, 15. Vamos ver por uma inflação de 5%. Porque, por outro lado, tem pessoas que estão dizendo, olha, pode bater 5 ainda este ano. Então, vamos ver. IPCA mais 5,8. Então, claro, essa Selic vai subir. Vai subir mais do que 11,25. Ela não vai ficar aí. Mas, no momento, os tesouros especiais estão com um prêmio muito mais interessante. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.